O livro de hoje é o livro de Cantares, cujo tema são as delícias do amor conjugal puro. Ele foi escrito por Salomão e conta como ele conheceu e se apaixonou e acabou se casando com uma jovem que no livro é chamada de Sunamita ou Sulamita. Sunamita significa natural de Sunem. Sunem era uma cidade que ficava nas encostas do Monte Hermon, no norte de Israel. Salomão foi para lá, disfarçado de pastor, conheceu essa camponesa lá, eles se apaixonaram e ele foi embora, prometendo que ia voltar. Ele esperou um tempão e depois desse tempo ele acabou realmente voltando, mas não mais disfarçado, agora como rei, com toda a sua pompa, com todo o seu séquito. E levou a Sunamita para o palácio, onde eles se casaram e passaram a viver a sua história de amor. Da mesma forma que o livro de Esther, esse livro não traz o nome de Deus, mas ele fica subentendido. E de todos os livros da Bíblia, esse pode ser considerado o menos lido e o mais deturpado, porque ele é encarado pela igreja, de um modo geral, apenas como uma alegoria do amor de Deus pelo seu povo. Só que toda alegoria só faz sentido se ela partir de uma coisa real. Então, para que esse livro faça sentido, a gente primeiro precisa encará-lo como a história real do amor entre um homem e uma mulher. Salomão, então, escreveu esse livro por volta de 965 a.C. em Jerusalém. O nome dele é Shir Ashirim no hebraico, que significa Cântico dos Cânticos, e em grego é Asma Asmaton. Ele foi escrito no início do reinado de Salomão. Quando a gente lê o livro de 1 Reis, capítulo 11, verso 3, a gente vê que está escrito assim a respeito de Salomão. Casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. Então, em toda a vida, Salomão teve 700 rainhas e 300 concubinas, no total de 1000 mulheres. Mas aqui em Cantares, no capítulo 6, versos 8 e 9, está escrito assim: pode haver 60 rainhas e 80 concubinas, e um número sem fim de virgens, mas ela é única, a minha pomba, minha mulher ideal. Daí a gente conclui que foi escrito no início do reinado dele. O verso-chave, que é aquele que resume a ideia central do livro, está no capítulo 6, verso 3. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele descansa entre os lírios. E que divisões esse livro pode ter? Eu coloquei 5. A primeira vai do capítulo 1 até o capítulo 2, verso 7. E mostra a noiva nos jardins de Salomão. Eles eram recém-casados e ela está ali esperando pela noite de núpcias dela. A segunda parte vai do capítulo 2, verso 8, até o capítulo 3, verso 5. E mostra as recordações da noiva. Como eles se conheceram, como foi o início do romance, como eles se separaram e depois acabaram se reencontrando. A terceira parte vai do capítulo 3, verso 6, até o capítulo 5, versículo 1, e mostra as núpcias dos dois, o casamento, eles finalmente ficando juntos. A quarta parte mostra os dois no palácio, vai do capítulo 5, verso 2, até o capítulo 8, verso 4. E a última parte está no último capítulo, do versículo 5 até o 14, e mostra o lar da esposa, o lugar onde ela foi criada, o cuidado dos irmãos dela para com ela. E como Jesus pode ser visto nesse livro? Ele pode ser visto como o amado que nos ama. Está no capítulo 7, verso 10. A noiva diz: eu pertenço ao meu amado e ele me deseja. Lá no Evangelho de João, capítulo 15, nos versículos 12 a 15, Jesus falou assim: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Jesus é aquele que nos ama tão profundamente, que foi capaz de entregar voluntariamente a sua vida para que a gente possa ter vida nele. E da mesma forma que Salomão e a Sulamita se separaram, ela teve que esperar bastante tempo pela volta dele, e um dia ele voltou para buscá-la. Jesus também vai voltar para buscar a sua noiva, a igreja. Em Apocalipse, capítulo 21, nos versos 9 a 11, está escrito assim: um dos 7
7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. A noiva não mora na Nova Jerusalém. A noiva é a Nova Jerusalém. Eu já falei no outro vídeo que uma cidade não são as construções, as ruas. Uma cidade são as pessoas. Quem é a noiva do Cordeiro? Nós somos. Nós que já entendemos o amor de Deus, o que Jesus fez por nós por causa desse amor, e já resolvemos entregar o nosso coração como resposta a isso tudo que Jesus sente por nós e fez por nós. Nós somos a Nova Jerusalém. Nós somos a noiva dele. Nós estamos aguardando homens, mulheres, crianças, idosos, todos que amam a Jesus e aguardam a sua volta. Somos a sua noiva. E que aplicações práticas a gente pode extrair desse livro? A primeira é que se a gente for ler o livro de Cantares, a gente vai ver o físico sendo exaltado. A noiva ama o físico do noivo e o noivo ama o físico dela. Principalmente nos capítulos 4 a 7. Olha esses trechos. Como você é linda, minha querida. Ah, como é linda. Seus olhos por trás do véu são pombas. Seu cabelo é como um rebanho de cabras que vem descendo do monte Gileade. Seus dentes são como um rebanho de ovelhas recém-tosquiadas que vão subindo do lavadouro. Os dentes dela eram branquinhos, perfeitos. Cada uma tem o seu par, não há nenhuma sem crias. Seus lábios são como um fio vermelho, sua boca é belíssima. Suas faces por trás do véu são como as metades de uma romã. Seu pescoço é como a torre de Davi, construída com um arsenal. Nela estão pendurados 1000 escudos, todos eles escudos de heróicos guerreiros. Seus 2 seios são como filhotes de cervo, como filhotes gêmeos de uma gazela que repousam entre os lírios. Ele não admira só o rosto dela, o corpo também. Você é toda linda, minha querida, e você não há defeito algum. Olha o que ela fala dele. O meu amado tem a pele bronzeada. Ele se destaca entre 10.000. Sua cabeça é como o ouro mais puro. Seus cabelos ondulam ao vento como ramos de palmeira. São negros como corvo. Seus olhos são como pombas junto aos regatos de água, lavados em leite, incrustados como joias. Suas faces são como um jardim de especiarias que exalam perfume. Seus lábios são como lírios que destilam mirra. Seus braços são cilindros de ouro com berilo neles engastado. Seu tronco é como marfim polido, adornado de safiras. Suas pernas são colunas de mármore, firmadas em bases de ouro puro. Sua aparência é como o Líbano. Ele é elegante como os cedros. Sua boca é a própria doçura. Ele é muito desejável. Ela também admirava o rosto e o corpo dele, os braços, o tronco, as pernas. Ele era todo forte e viril. E da mesma forma que eles admiravam o corpo do outro, a gente também pode admirar o corpo do nosso cônjuge. E para que nosso cônjuge possa admirar o nosso corpo, a gente tem que cuidar dele. Muita gente às vezes pensa que o físico, o mundo material, por ter sido deteriorado pelo pecado, com a queda de Adão e Eva, que é uma coisa má, que se tornou ruim. Não é. Continua sendo muito bom. O nosso corpo físico, é templo do Espírito Santo. E através do nosso corpo é que a gente expressa todas as maravilhas de Deus. O amor é através das mãos, é através dos olhos, é através das palavras que saem da nossa boca. Tudo é através do nosso corpo. Então, o corpo é algo muito bom, é algo que deve ser cuidado e é algo que deve ser bonito. Deus fez tudo lindo e a gente deve cuidar. Se está nas nossas mãos, está no nosso poder, transformar o nosso corpo em algo mais bonito, fazer com que a beleza dele transpareça com mais clareza, a gente deve fazer isso sim. Não com propósitos imorais, mas porque é a criação de Deus. E no céu, a gente vai ser até mais bonito do que a gente é aqui. Dá uma olhadinha em 1 Coríntios, capítulo 15, nos versos 42 a 44. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em honra. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, e o último Adão, espírito vivificante. Esse nosso corpo natural, um dia vai ser transformado num corpo espiritual, glorioso, muito mais bonito do que esse. Então, nós não vamos ressuscitar só em espírito, não. Nós vamos ressuscitar em corpo. Esse corpo aqui, imperfeito, com
com suas fraquezas, sujeito a doenças, um dia vai ressuscitar glorificado. Corpo ainda, mas glorificado. Então, o corpo é algo bom e que deve ser cuidado pela gente. A segunda lição está no capítulo 4, verso 12. Você é um jardim fechado, minha irmã, minha noiva. Você é uma nascente fechada, uma fonte selada. A Sulamita era para Salomão uma fonte de delícias, mas era uma fonte fechada, um jardim murado, ao qual somente ele tinha acesso. Por que eu estou falando isso? Porque existe uma diferença entre a gente recomeçar um relacionamento depois que o anterior fracassou e a gente ter um monte de parceiro ao mesmo tempo. Ainda que a Bíblia admita que a pessoa tem que ser feliz mais uma vez com um novo casamento, isso é um assunto para um vídeo mais para frente, ela não nos autoriza a ter um monte de parceiro ao mesmo tempo, a ser uma fonte a qual todo mundo possa ter acesso. No capítulo 8, verso 10, a Sulamita fala assim: eu sou um muro e os meus seios são as suas torres. Assim me tornei aos olhos dele como alguém que inspira paz. Ela é um muro. Só ele pode passar pela porta. Os outros ficam do lado de fora. E por isso ele encontra paz. Ele sabe que pode confiar nela. Lá em Colossenses 3, nos versos 4 e 5, Paulo fala assim: quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Ele coloca como coisas que não agradam a Deus a imoralidade sexual, a impureza e a paixão, o desejo descontrolado. E lá naquele texto de Apocalipse, capítulo 21, do qual a gente já leu um pedacinho para falar sobre a noiva do Cordeiro, a Nova Jerusalém, no versículo 12, fala assim sobre a Nova Jerusalém: tinha um grande alto muro com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. O muro é alto, não dá para entrar qualquer um a hora que bem entender. Entra pelas portas. Isso sim é um relacionamento que agrada a Deus, que agrada ao nosso noivo. Tanto nosso relacionamento para com ele, sendo puro, não tendo lugar para nenhum outro Deus, para nenhuma outra coisa que venha a tomar o lugar dele e se transformar em idolatria, e também nos nossos casamentos. O meu casamento é um lugar de paz para o meu marido e para mim, porque eu confio nele, ele confia em mim. Eu sei que ele é meu, ele sabe que eu sou dele. E assim Deus espera de cada um de nós. E uma terceira lição está no capítulo 8, verso 7. Nem muitas águas conseguem apagar o amor. Os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. O amor pode acabar? Tem gente que acha que sim, tem gente que acha que não. A Bíblia diz que o amor jamais acaba. Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 13, do verso 4 até o verso 8, o que é o amor? Como que é o amor? Como é que a gente sabe que o que a gente está sentindo é amor? O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Uma outra versão fala: o amor jamais acaba. Então, o amor verdadeiro nunca acaba. Mas às vezes a gente pode até achar que acabou. Eu tenho mais de 30 anos de casado e durante a maior parte do meu casamento eu fiquei achando que o meu amor estava esfriando pelo meu marido e que a gente não estava mais se amando como se amava antes. Há poucos anos eu percebi que aquele amor que eu sentia por ele quando a gente namorava, quando a gente tinha acabado de se casar, ainda estava lá. Só que ele estava meio soterrado por um monte de coisa, preocupações do dia a dia e principalmente mágoas pequenas que foram se acumulando e se transformaram numa mágoa muito grande. Eu achava que ele não me entendia, eu achava que ele não me amava, eu achava que ele gostava mais de outras coisas do que de mim. E ele também achava isso de mim. E o nosso relacionamento foi se transformando, pouco a pouco, numa grande disputa para ver quem que estava mais certo, quem é que tinha as melhores ideias, quem é que cuidava melhor dos filhos, quem cuidava melhor da casa. E a gente foi deixando com que esse nosso amor fosse ficando bastante escondido. Esse versículo de Cantares fala que nem as muitas águas conseguem apagar o amor. Isso me faz lembrar de um tsunami. Você lembra quando teve aquele tsunami em 2004? O que aconteceu? Como é que foi? A maioria das pessoas que foi pega por
por ele, morreu, foi levado embora e acabou se afogando. Mas várias pessoas conseguiram sobreviver. Isso até virou filme. E uma coisa que eu consegui perceber é que algumas dessas pessoas sobreviveram porque lutaram até o fim. Será que nos casamentos de hoje em dia não está faltando lutar até o fim? Será que o que está faltando não é gana, não é garra, não é investir verdadeiramente em oração para pedir que Deus faça com que aquilo que juntou as pessoas no início volte a aflorar? Você quer saber como é que o meu casamento voltou a ser como era antes? Aliás, melhor do que era antes? Eu comecei a orar. Eu comecei a pedir a Deus que me ajudasse a lembrar o que foi que eu amei no meu marido quando eu o conheci. O que foi que eu amei tanto nele que fez com que eu quisesse me casar com ele e que ajudasse ele a lembrar também. E eu orava, mas não sabia se isso ia acontecer. Mas de qualquer forma eu sabia que se acontecesse, o único que poderia me ajudar era Deus. E eu continuei orando. E nem orei por tanto tempo não. Algumas semanas eu acho. E um belo dia eu tava vendo fotos nossas de quando a gente namorava e de repente eu comecei a lembrar de tudo. A lembrança veio tão forte, como se tivesse sido na semana anterior. E eu lembrei de tudo que eu amava nele e que mesmo agora eu não conseguindo enxergar tão nitidamente, eu conseguia ver que ainda estava lá. Ainda havia muitos traços daquilo nele. E aí eu comecei a investir no nosso casamento. E eu resolvi, mesmo que ele não mude, eu vou mudar. Eu vou fazer o que tiver ao meu alcance para que ele me ame novamente. E eu voltei a ser a pessoa meiga que eu era no começo e eu tinha deixado de ser. A pessoa amável que eu era. Voltei a admirar as coisas que eu admirava. Consegui enxergar no físico, no caráter, na personalidade dele, aquelas coisas que me admiravam tanto. E ele também. Depois a gente começou a conversar e ele me contou que ele conseguiu voltar a enxergar aquelas coisas que ele tinha deixado de ver em mim e que tanto fizeram com que ele fosse cativado no início do nosso relacionamento. Olha o que está escrito em 1 de João 4, versos 16 a 19. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. O medo muitas vezes impede a gente de investir no nosso casamento. Medo da gente ser feito de bobo, medo da gente ser deixado para trás. Mas se você quer tentar, invista. A fonte do amor é Deus. João fala aqui na carta dele. Deus é amor. Você quer que o amor volte a ser visto no seu casamento, volte a orientar as coisas que vocês fazem, então você tem que procurar na fonte certa. Deus é amor. Procure nele. Peça para ele. Em Romanos 5:5, Paulo fala assim: a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Deus derrama amor no coração daqueles que lhe pedem. Ele é amor e ele se derrama. Ele derrama o Espírito Santo no nosso coração, na nossa vida, e junto vem o amor. Você quer ter amor pelo seu cônjuge, pelo seu marido, pela sua mulher? Peça para Deus. Ele é a fonte e ele está super interessado em salvar todo casamento que está em perigo, todo casamento que está passando por um tsunami. Peça para ele e ele vai dar para você, assim como deu para mim e para o meu marido. Esse foi o resumo de Cantares. É um livro lindo, bem pequeno, mas muito lindo. Você quer se inspirar? Você quer saber o que você pode procurar no seu marido ou na sua esposa para que você volte a se apaixonar? Você quer saber o que o seu cônjuge pode procurar em você para que possa se apaixonar de novo também? De repente você investir numa maquiagem, investir num corte de cabelo, um penteado diferente, investir numa academia, nos exercícios físicos, um esporte bem legal, investir em umas roupas bacanas, da mesma forma que você fazia quando você era solteiro. Dá uma lida em Cantares para ver o que atrai um ao outro. E você quer saber? Eu vou também te dar uma dica. Dá uma lida nos livros do Alan e da Bárbara Pise. Esses livros me ajudaram muito a entender como é o universo masculino. Eu achava engraçado, até meio inacreditável, mas meu marido confirmou. É isso mesmo. E da mesma forma, as coisas do universo feminino estão retratadas ali de uma forma bastante sincera, bastante honesta. Dá uma lida lá. Você vai ver como isso vai poder te ajudar no seu relacionamento conjugal. E na próxima semana, a gente vai ver o livro de Isaías. É o primeiro dos livros proféticos. A gente se encontra lá.